Olá para você que está nos acompanhando pela TV Indaiá, canal 26 UHF, o Papo Livre está no ar, o Papo Livre de todos os dias. É muito bom estar com você mais uma vez para este programa e hoje eu tenho aqui como convidado o Márcio Caires, advogado, ele que é um grande amigo e que é proprietário da Caires Imóveis, e nós vamos falar sobre esse mercado que ultimamente está meio esquisito. Aí o país está numa recessão, uma crise danada, e o mercado que até 2 anos atrás estava em franca expansão, deu uma recuada, e vamos entender um pouquinho sobre isso. Márcio, obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui. Começa contando como é que é essa história de advogado para corretora e trabalhar só na área de imóveis. Ok, Jair, eu que agradeço por a oportunidade de estar aqui. Eu sempre, como advogado, visitei várias empresas, estive no dia a dia de muitas empresas e a minha visão era de um empreendedor. Uhum. Então sempre tive a vontade de empreender em alguma atividade. O meu pai acabou se aposentando no mercado de trabalho durante muitos anos aí, ativo. A minha preocupação é que ele tivesse algum problema de saúde depois disso, né? Afinal de contas, é muito comum isso acontecer. Eu acabei incentivando que ele entrasse no mercado por gostar, eu sabia que ele gostava disso. E pelo dia a dia dele, sempre criticando alguma atividade ou outra que não era bem valorizada, eu falei, não, vamos empreender por esse lado então. E aí acabou nascendo a Caires Imóveis, por incentivo em 2009? Em 2009 já. Mas como é que está, você que está no dia a dia, como é que você está sentindo esse mercado? Eu até li recentemente, acho que no Correio Popular, que nos últimos 6 meses aí os aluguéis deram uma recuada de valores e tudo mais, a gente tem observado isso mesmo. Você procura, você conversa, pessoal, o proprietário pede tanto, mas aceita a contraproposta. Como é que você está avaliando? O que está acontecendo? Na verdade, eu acho que como todo ramo da economia, todas as atividades da economia, é um momento de retração, sim, forte, né? Que na verdade a gente está passando aí por um período de reinventando para sobreviver a esse momento. O mercado, sim, deu uma retraída. Com relação aos valores, eu acho que é muito a questão de oportunidade. Depende muito da necessidade do proprietário em vender ou alugar esse imóvel para adequar esse valor. Quem não se adequou, provavelmente está com o imóvel parado, esperando alguém local ou vender. Agora, quem cedeu a esse valor aí a uma proposta, a uma adequação de mercado, com certeza está tendo sucesso, de qualquer forma. Eu tenho um amigo que ele alugava 2 salas, né? E aí a proprietária, quando ele falou que precisava sair e tal, por causa de valores e tal, ela falou, não, faz o seguinte, você continua pagando, não precisa pagar o aluguel até o final do ano, só paga o condomínio, porque o condomínio é uma pedrada também, né? Sim. E aí a gente tem observado isso, são pessoas que estão fazendo algum esquema para não ter que bancar esse problema. Sim, isso está sendo muito corriqueiro, é uma realidade do mercado. Só esse ano, o último aumento aí dos últimos meses tem sido de 12% do IGPM nos aluguéis, na renovação. E isso tem sido muito alto. Na verdade, o comum era em torno de 3%, 4% até o ano passado. Hoje a gente está falando de 12%. Então, isso aí dá um reflexo bastante alto. Mas aí as pessoas estão dispostas a ouvir ou elas estão sendo radicais? De forma geral, sim. Eu tive uma situação ontem, por exemplo, que eu fiz essa negociação. No entanto, no mês passado, por exemplo, eu tive uma outra situação de um senhor que tem uma sala comercial e ele acabou optando por não ceder o valor que a pessoa queria. E a diferença era muito grande, era uma diferença bem significativa. Eu aconselhei que ele aceitasse, mas enfim, eu dependo do cliente. Ele acabou optando em não aceitar e o cliente desocupou a sala. E está ficando, o tempo de desocupação, como é que está sendo esse movimento, Márcio? Então, isso depende muito do como eu disse, depende muito do valor que a pessoa está praticando. Eu acho que os corretores, de forma geral, estão aptos a te dar um cenário real e adequar a questão dos valores. Então, se o proprietário do imóvel adequar realmente o valor, ele tem grande chance de sucesso. Né? Agora, se ele estiver mantendo aí um pensamento antigo, muito provavelmente ele vai ficar com o imóvel fechado por algum tempo. Olha, até esses tempos atrás, eu estava dando uma pesquisada, eu estava vendo um imóvel lá com 90 dias, 120 dias. Se você olhar ali, tipo no Zap, você vê lá o tempo do anúncio, né? Sim. É alterado pela última vez, você vê lá, 82 dias, 95 dias, 100 e poucos dias.
Falei, nossa, tudo isso é sinal de que alguma coisa ali não estava certo, né? Ou o cara estava pedindo muito caro, Sim. ou o imóvel não valia, não sei o que pode ser. Eu tenho históricos lá na imobiliária de imóvel que está há 5, 6 meses parado no mercado. Nossa. Para locação. Então, só que assim, a gente tem muita resistência do proprietário em alguns casos, em adequar esse valor. Mas aí, será que ele não, sei lá, deve fazer conta? Porque o condomínio, muitas vezes, se ele fica 1 ano pagando o condomínio, o lucro dele do ano anterior foi para o espaço. Justamente. Essa é um ponto. Eu tenho criado algumas saídas com alguns clientes, porque o que acontece? Em Campinas, a gente tem diversos perfis de imóveis. Sim. E um perfil de imóvel muito comum na região central é de kitnets. E essas kitnets, por exemplo, normalmente o valor dela com garagem não pode passar de R$950. Então, o que acontece? Tem muitos condomínios que às vezes está R$500, R$600 só o condomínio. Só o condomínio. E isso acaba encarecendo demais se ele for praticar um valor aí de R$500, R$600 de aluguel. Então, a nossa saída lá com clientes foi, de repente, fazer um pacote respeitando esse limite do mercado aí de R$950 mês, para poder, de repente, numa variação de condomínio para baixo, ele ganhar alguma coisa. Mas não deixar o imóvel parado. Por mais que a renda tenha sido bastante menor, mas pelo menos o imóvel não está parado, ele não está tendo esse prejuízo aí mensal de condomínio. É uma cacetada, né? Sim. Vamos combinar que é uma pancada. Infelizmente, às vezes por falta de noção de administração mesmo, alguns condomínios estão bastante altos. Pois é, isso é uma das coisas também que eu tenho observado, né? A gente vê condomínios assim, estratosféricos, e aí eu falo, mas da onde vem tanto valor assim? Geralmente é por causa de pessoal, né? O número de pessoas envolvidas, as questões trabalhistas que acabam encarecendo muito, mas tem hora que você fala, meu Deus, mas da onde tirar esse valor absurdo, né? O que tem para valer tudo isso o condomínio, né? Essa dificuldade de mercado com relação ao condomínio é real. A gente tem os valores bastante exorbitantes. Até por conta disso eu acabei agregando essa atividade de administração de condomínios à imobiliária, porque a gente está no dia a dia e vê muita coisa errada. Tá. Então, muito provavelmente, às vezes o condomínio deixa de investir por algum período no prédio. Isso causa manutenção muito grande no futuro. E isso acaba custeando muito, fica um custeio muito caro mensalmente. A folha de pagamento é o principal, é o peso principal aí. Muitos condomínios em Campinas têm se adequado a isso, optando pela portaria virtual, que é uma realidade do mercado já. Muitos prédios eles só têm aí o porteiro durante o dia para atender correio. Até aquele que eu fui visitar com você lá, achei interessante a proposta de como trabalha o porteiro ali. Sim, tem que ter essa adequação, porque senão... E a portaria virtual é uma realidade. Funciona? Na verdade, é uma central de atendimento que não necessariamente fica na cidade. Entendi. E ela é linkada via internet. Meio que um telemarketing, o cara fica numa central. Justamente. Bacana. Então, qualquer pessoa que chegue no condomínio e aperte lá a campainha, ele vai ser atendido por essa central de atendimento que vai fazer a ligação para o apartamento para liberar ou não essa pessoa. Então, é algo, sinceramente, eu visualizo como algo seguro, porque muitas vezes o próprio porteiro é alvo de assalto. De assalto e tudo porque mais. O cara chega lá, bota uma arma na cabeça dele e não vai abrir? Sim. Claro que vai. Então, essa central tende a facilitar, a proteger um pouco mais nesse sentido. Uma excelente ideia. Na verdade, eu nunca tinha me passado essa ideia pela cabeça. E você tem todo o sistema de monitoramento também. Sim, as câmeras são monitoradas 24 horas aí e tem esse atendimento. E o custo é compartilhado, quer dizer... Sim, a tendência é ficar mais barato. Bem mais barato. Eu acho que ainda não é muito assim barato. Existe uma adequação aí de acordo com a adesão dos prédios nesse sentido. Mas eu acredito que é o futuro bem próximo. Isso vai estar aí dominando o mercado. Nossa, é bem interessante isso aí. Até outro dia, não sei se vocês estão lembrados, nós tivemos aqui o Antônio, que trabalha no Laboratório de Soluções, o Antônio lá do Cambuí, e ele trabalha justamente com a questão da automação de entrada com biometria. Quer dizer, então, tem uma série de situações que acabam sendo adaptadas para que o condomínio passe a ter um valor, vamos dizer assim, razoável, um valor plausível, e o imóvel possa ter a rentabilidade para quem tem o imóvel, não ter que ser prejudicado em função disso.
O condomínio caro, ele acarreta em duas situações. A locação vai ser mais barata, porque existe um valor que o mercado espera, então não adianta pedir um valor que não vai virar, que não vai dar certo. E também a questão de venda, porque hoje a maioria das pessoas sabem que isso é um custeio aí mensal, é uma despesa, e buscam na compra do imóvel um valor menor de condomínio. Então, o condomínio caro acaba dificultando a venda do imóvel. Isso é realidade. Fatal, né? E com relação à venda, Márcio, como é que você está sentindo o mercado? Eu trabalhei 4 anos numa empresa uma empresa incorporadora, nós fizemos vários empreendimentos, inclusive em Dayatuba, e na época era uma coisa que me deixava até frustrado, porque a gente ia fazer um lançamento, praticamente estava tudo vendido. Sim. Ou pelo menos 40%, 50% do empreendimento já estava vendido. Ou seja, então o pool lá de investidores não queria nem investir em lançamento, nada. Quantas campanhas nós não tivemos abortadas assim na véspera, porque já vendeu tantos por cento, deixa que agora vende sozinho e tal. E agora eu estou vendo que a coisa inverteu, o processo está bem devagar. O mercado passa pelo, assim, dando uma visão geral do mercado, na verdade ele tem 2 segmentos, que a gente fala de prontos, né, e terceiros, que são os imóveis aí do mercado que já estão prontos, efetivamente, e os imóveis novos, né, na planta, que todo mundo conhece. Muito se divulga em cima da planta. E isso, na verdade, as construtoras com certeza estão aí sofrendo esse reflexo da economia. Mas isso foi bom, eu visualizo de uma forma positiva, porque acho que toda crise tem um lado positivo. E é um momento do mercado se adequar às condições mesmo de prestação de serviço, de qualidade de prestação de serviço. Nós tivemos aí, como o mercado imobiliário estava em alta, nós tivemos ingressando no mercado diversos corretores e às vezes não tinha uma formação adequada. Então, e muitos desses corretores, agora na crise, já caíram fora buscando uma outra recolocação. Deu uma limpada. Então eu acho que toda crise tem um lado positivo. Sem contar que eu acho que é um grande momento da gente olhar para o nosso trabalho, verificar qual o que você está oferecendo para o cliente e tentar melhorar. Nessa semana nós passamos lá por um momento de readequação, a gente está revendo todo o processo de atendimento ao cliente, que eu acho que isso faz parte e tem que acontecer. Mas, de forma geral, as consultoras estão com mais dificuldade e elas antigamente fechavam o mercado delas de venda nas grandes imobiliárias. E hoje, o que acontece? Com a crise, eles acabaram abrindo a oportunidade de venda desses imóveis para todas as imobiliárias. E isso foi positivo. Demonstrou que não só as grandes imobiliárias têm o seu conceito positivo aí, que as imobiliárias pequenas também podem contribuir forte no mercado. Então, foi um lado positivo da crise. Eu vejo assim também. Nós tivemos, nessas experiências que nós tivemos lá quando eu estive nessa empresa, a direção não tinha essa visão de entregar para grandes empresas. Ela sempre trabalhou com as pequenas imobiliárias. Sim. E ela não dava exclusividade para ninguém. Ela falava, você tem seu cliente, traz aqui, meu produto está aqui, a comissão é X. Mas eu tenho... Não tem problema. Você traz o seu cliente aqui, nunca fechou. E isso proporcionava a ela um volume de vendas e uma rapidez muito grande. Sim. E era muito interessante esse trabalho, porque às vezes enquanto a pessoa sabia que já tinha lá, vamos dizer, estava sendo desenvolvido e ia lançar daqui 1 ano, 2, já começava a chegar gente querendo fazer reserva. Sim. Então fazia aquele contratinho de reserva, na hora que lançar você começa a pagar, não, tal. E às vezes é aquilo que eu falei para você, saía já com 40%, 50% praticamente vendido. Essa não é uma realidade do momento mesmo. Não, né? Mas enfim, eu acredito que o cenário tem mudado. Existe pelo menos uma onda positiva, né, no Brasil. É isso que eu ia dizer para você agora. Nós estamos aí em vésperas de terminar esse processo louco aí político, né? E durante o processo do impeachment, o que a gente percebeu? Que o mercado, ele deu uma, vamos dizer assim, respirada. Sim. Do seu ponto de vista, qual é a perspectiva daqui para frente? Eu acredito que a gente passa por um momento difícil, sim. Mas, enfim, eu acho que quem sobreviver verá. Os fortes sobreviverão. Com certeza. Eu acho que passando essa fase, a gente percebe o positivismo do mercado e as pessoas já começaram a procurar os imóveis e eu acredito que vai ser bem positivo, sim. A partir do próximo ano, eu acredito que já vai dar uma aquecida no mercado. Tomara, Deus te ouça. É isso aí. Márcio, obrigado pela participação. Conversei aqui com o Márcio Caires, ele que é o proprietário da Caires Imóveis, advogado. Nós conversamos aqui hoje sobre esse mercado que está meio esquisito, meio nublado, como os outros também, né? Os outros mercados que estão
sentindo essa recessão absurda que o país foi mergulhado aí. E obrigado, volte sempre para a gente continuar esse papo aqui. Com certeza, foi um prazer e estou à disposição. Obrigado. Você aí de casa não saia daí, daqui a pouquinho tem mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.